Boa tarde, boa tarde, boa tarde, sejam bem-vindos, boa tarde, sejam bem-vindos, boa tarde, sejam bem-vindos, fazendo, ajustando aqui um negócio. Boa tarde, boa tarde. Hoje nós vamos dar andamento à continuação à leitura do livro Liberte a Sua Personalidade, de Maxwell Maltz. Eu sempre esqueço, eu leio tantos livros que eu tenho que olhar às vezes. Maxwell Maltz. Ele é um cirurgião plástico que fala sobre a autoimagem, tá? Então, Maxwell Maltz, ele é um cirurgião plástico que estudou psicologia também, e ele fala sobre os pacientes que ele teve e quais foram as mudanças depois das pessoas que fizeram a cirurgia da autoimagem, que fizeram uma cirurgia plástica, quais foram as mudanças que elas tiveram na sua autoimagem, tá? E ele fez diversos estudos e descobriu muita coisa, tá? Então eu vou continuar a leitura aqui e vou ao mesmo tempo explicando. Pode ser que algumas coisas sejam um pouco complexas, mas aí depois eu explico, tá? Então quem quiser me acompanhar, eu acho muito bom o que ele passa, o conteúdo que ele passa, né? Porque um cirurgião plástico, para chegar a esse ponto, é porque ele absorveu muito conteúdo, ele teve muita conexão com os pacientes e conseguiu observar tudo isso, né, nos seus pacientes, para depois escrever esse livro maravilhoso que muda muitas vidas, tá? Então, vamos lá. A autoimagem, ela pode ser modificada. Numerosos casos observados mostraram que nunca se é jovem ou velho demais para modificar-se a autoimagem e assim começar uma vida nova. Nunca é tarde demais para mudar a nossa autoimagem, tá? Sempre estamos no momento de mudar, tá? Porque a nossa vida, eu sempre digo, ela é um quadro em branco. A gente pode mudar a qualquer momento, qualquer coisa. Então, uma das razões por que achamos difícil mudar os nossos hábitos, nossa personalidade ou nosso modo de vida é que até agora quase todos os nossos esforços para nos modificar foram dirigidos, por assim dizer, para a periferia. O que ele quer dizer? Em vez de para o centro de nós mesmos. Numerosos pacientes me disseram mais ou menos isto. Se o Senhor está falando de pensamento positivo, eu já experimentei isso e comigo não deu certo. É o que a maioria das pessoas falam, né? Que elas já experimentaram pensar positivamente e não deu certo. E isso foi o que um paciente falou para ele, tá? Então, todavia, esses indivíduos empregaram o pensamento positivo ou tentaram empregá-lo, seja sobre circunstâncias particulares, externas, seja sobre determinado defeito de hábito ou caráter, mas nunca pensaram em mudar a sua ideia do próprio eu, que era o que iria conseguir tais coisas. Então as pessoas, elas não pensam que a simples mudança da autoimagem, a simples mudança da concepção que a gente tem de nós mesmos faz com que a gente seja aquilo que a gente acha que a gente é, entende? Então, mesmo que a gente ainda não seja, a gente vai se tornar. Então, é muito importante que a nossa autoimagem, ela esteja alinhada com aquilo que a gente quer conquistar. Por quê? Porque se não tiver alinhada aos nossos objetivos que queremos alcançar, tudo vai por água abaixo, entende? Então, a autoimagem é muito importante.
Jesus nos advertiu sobre a insensatez de pôr remendo novo em roupa velha, ou de guardar vinho novo em odros velhos. O pensamento positivo, ele não pode ser usado eficazmente como remendo ou muleta da mesma autoimagem antiga. Então não adianta você pensar positivo se você não consegue mudar a percepção da sua autoimagem. Entende? Então não adianta nada você vibrar no positivo se a tua autoimagem ela está muito, como que eu posso dizer, está muito, não é, você quer se tornar algo muito maior, só que você tem uma concepção sua que lhe denegride, né? Então você acaba não conseguindo atrair aquilo que você quer. Aliás, é literalmente impossível pensar positivamente sobre uma determinada situação enquanto mantivermos um conceito negativo sobre nós mesmos. E numerosas experiências demonstraram que desde que modifiquemos nosso autoconceito, outras coisas coerentes com o novo conceito que fazemos de nós mesmos podem ser atingidas facilmente e sem esforços. Gente, 90% das coisas que acontecem conosco é o que a gente pensa, que a gente atrai, e 10% é o que a gente faz, entende? Então, não é o esforço que vai te determinar se tu vai ser um grande profissional, se tu vai ser um... Não é o esforço, é o que tá aqui dentro, é as tuas crenças, é as crenças, é o que você pensa sobre você, é a tua vibração, é a tua mentalidade. Por isso é tão importante trabalharmos a nossa mentalidade, porque tudo tá aqui dentro, não adianta a gente buscar fora, não, tá tudo aqui, tudo aqui. Então, uma das primeiras e mais convincentes experiências nesse sentido foi levada a efeito por Prescott Leck, pioneiro no terreno da psicologia da autoimagem. Leck considerava a personalidade como sendo um sistema de ideias, todas as quais devem aparecer coerentes uma com a outra. Ideias que estejam em contradição com o sistema são rejeitadas, não merecem crédito e sobre elas nenhuma ação é baseada. Ideias que parecem coerentes com o sistema são aceitas. No centro mesmo desse sistema de ideias, sua pedra angular, está o ego ideal do indivíduo, sua autoimagem ou conceito de si mesmo. Era a teoria de Leck que se um aluno tinha dificuldades em aprender determinada matéria, podia muito bem ser porque, do ponto de vista desse aluno, seria para ele incoerente aprendê-la. O aluno não aprendia porque ele tinha essa concepção de que ele não conseguia aprender. Leck era, porém, de opinião que, se fosse possível modificar o conceito que o aluno tinha de si mesmo, conceito que apoiava aquele ponto de vista, sua atitude em relação à matéria mudaria automaticamente. O que ele quer dizer? Que é o que a pessoa pensa sobre algo, aquilo se transforma. Se você não gosta de tal coisa, eu não aprendo aquilo, eu não gosto, eu não aprendo por quê? Porque você não gosta, porque você tem uma crença de que você não vai aprender. Aí o que vai acontecer? Você não vai aprender. É assim que funciona o nosso universo. O mundo é assim. Então, se o aluno pudesse ser levado a mudar a sua definição, a sua capacidade de aprender mudaria também. Isso demonstrou ser verdadeiro. Um estudante que escrevia erradamente 55 palavras em cada 100 e foi reprovado em várias matérias, conseguiu no ano seguinte a média geral de 9,1 e se tornou um dos melhores alunos da escola em ortografia. Um rapaz que precisou deixar o colégio por causa das suas notas baixas, entrou na Universidade de Colômbia e se tornou aluno de primeira categoria. Uma jovem que foi reprovada em latim 4 vezes
conseguiu, depois de 3 sessões com o conselheiro da escola, alcançar a média 8,4. Um rapaz que o departamento de testes julgou fraco em linguagem obteve no ano seguinte menção honrosa em sua prova literária. Por que eu falei esses casos aqui que ele citou? Porque não é questão da pessoa saber ou não algo. Não é essa a questão. É a questão de treino. E é a questão do treino e mudança da autoimagem. Qual é a percepção que você tem de você mesmo? Qual é? Em todas as áreas. Financeira, saúde, relacionamentos. Qual é a concepção? Se a sua concepção está de acordo com o que você quer, você deve ter um relacionamento bom, você deve ter uma saúde boa, você deve ter um financeiro bom. Agora, se a sua autoimagem não está ajustada, você tem uma saúde de merda, um relacionamento de merda. Desculpa o palavreado, mas é assim, entende? Infelizmente, a pessoa não tem as coisas que quer, porque a autoimagem dela não está ajustada. E é uma coisa simples, ajustar a autoimagem. Só que as pessoas não levam isso a sério. Acho que isso é bobagem, que isso, porque eu penso positivo, então não preciso nada disso, eu já penso positivo. Que tal de autoimagem? Gente, é muito importante. A autoimagem, qual a concepção que você tem de você mesmo? O que você fala para os outros de você? Você reclama da pessoa que você é? Você normalmente se elogia ou você se critica? Cada vez que você se critica, você está atraindo mais daquilo que você está se criticando. Entende? Então, procure encontrar em vocês as coisas boas e salientem isso para o universo. E se não tem tantas coisas boas assim, achem coisas boas, inventem coisas boas para que o universo os tornem assim. Porque com o tempo, o universo vai te tornar da forma que você imagina ser, tá? Então, o mal com esses alunos não era que fossem pouco inteligentes ou carecessem de aptidões básicas. Eles tinham uma autoimagem inadequada. Não tenho queda para matemática. Sempre fui fraco em ortografia. Eles se identificavam com seus erros e malogros. Então, tudo que você se identifica como erro na sua vida vai acontecer. Vai acontecer. Anota aí que eu tô falando pra vocês. Anota. Pega um caderninho e anota. Tudo o que vocês falam, que vocês fazem de errado, vai acontecer. Isso se chama autoimagem. O que você pensa sobre você? Entende? Enquanto mais desajustada ela estiver de acordo com os seus desejos, os seus sonhos mais profundos, seu desejo espiritual, você não vai alcançar. Sinto lhe informar. Então, você tem que ajustar a sua autoimagem urgentemente. Então, Leck, que era esse outro psicólogo, né, usava ainda o mesmo método para corrigir hábitos como roer unhas e gaguejar. Meus próprios arquivos contêm casos igualmente convincentes. O homem que tinha tal medo de estranhos que raramente se aventurava fora de casa e hoje sua profissão exige que ele fale em público. O vendedor que já havia preparado a sua carta de demissão porque não era talhado para vendas. E 6 meses depois era o primeiro entre um grupo de 100 vendedores. O pastor que pensava aposentar-se porque os nervos e a pressão de ter que preparar um sermão por semana o estavam prostrando. E agora faz uma média de 3 conferências por semana, além dos sermões semanais em sua própria igreja. E nem se lembra de que tem nervos no corpo. Então, o que ele quer dizer aqui, pessoal? Que as pessoas, tudo que a gente é hoje, a gente pode mudar amanhã, tá? Que isso fique bem claro para vocês. Tudo o que somos hoje, podemos mudar amanhã. Basta a gente ajustar a nossa autoimagem. Ajustar é eliminando todas as coisas negativas que a gente tem dentro de nós, tá? Todas as coisas que a gente acha que são defeitos dentro de nós,
Troquem por qualidades, procurem qualidades. Por exemplo, eu sou, sei lá, algum defeito, troque por uma qualidade ao contrário, porque aí você vai estar ajustando a sua autoimagem e você vai atrair mais daquilo. Tudo o que você visualiza aqui primeiro é o espiritual, depois o mental e depois o físico, o material. Então, primeiro você visualiza, você sente, você coloca sentimento e então você vai concretizar no material. É questão de tempo. Tudo você pode concretizar. É tudo questão de tempo, tá? Então, eu vou ler mais uma partezinha aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aí, tá, pessoal? Eu sempre me esqueço de pedir se o pessoal tem pergunta. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer. Aí no final eu respondo, tá bom? Eu adoro responder perguntas. É que o pessoal não pergunta muito, parece que tem vergonha, né? Enfim, vamos lá. Como um especialista em cirurgia plástica se tornou interessado na psicologia da autoimagem. No caso, que é o autor do livro aqui, né? Que ele é especialista em cirurgia plástica e ele começou a ficar interessado na psicologia da autoimagem. O seu livro, quem puder adquirir, é maravilhoso. Liberte a sua personalidade, de Maxwell Maltz, tá? Então eu tô lendo algumas partes e estou comentando com vocês o que é mais importante, tá? Então aqui, ó. À primeira vista, pode parecer que há pouca ou nenhuma relação entre cirurgia e psicologia, tá? Não obstante, foi o trabalho de um especialista em cirurgia plástica que primeiro vislumbrou a existência da autoimagem. Foi o trabalho de um especialista em cirurgia plástica que primeiro vislumbrou a existência da autoimagem, tá, pessoal? E levantou certas questões que conduziram a importantes conhecimentos psicológicos. Quando me iniciei, que o Maxwell Maltz aqui tá falando, tá? Quando me iniciei em cirurgia plástica, há muitos anos, fiquei atônico com as súbitas e espetaculares mudanças de caráter e personalidade que frequentemente resultavam quando se corrigia um defeito facial. A alteração da imagem física parecia, em muitos casos, criar uma pessoa inteiramente nova. Em caso após o bisturi que eu tinha na mão, se tornava uma varinha de condão, que transformava não apenas a aparência do paciente, mas também toda a sua vida. Ele percebeu que quando as pessoas passavam por uma cirurgia plástica, elas mudavam toda a sua autoimagem, toda uma vida, né? Então, o tímido e retraído se tornava ousado e valente. Um menino moleirão, bronco, passou a ser um moço inteligente, alerta, que acabou ocupando um lugar de projeção numa grande firma. Um vendedor que havia perdido a coragem e a fé em si mesmo se tornou um modelo de autoconfiança. E talvez o mais surpreendente de todos foi o do criminoso contumaz que, quase da noite para o dia, de homem incorrigível, que jamais mostrara nenhum desejo de reformar-se, passou a ser um prisioneiro exemplar que obteve livramento condicional e acabou assumindo o papel de responsabilidade na sociedade. Há aproximadamente 20 anos, relatei muito desses casos em meu livro Novos Rostos, Novos Futuros. Em seguida, a publicação desse livro e de uma série de artigos em revistas e de grande circulação, fui assediado por criminologistas, psicólogos, sociólogos e psiquiatras. Fizeram-me perguntas a que não pude responder, mas puseram-me no caminho de uma pesquisa. Não deixa de ser muito curioso que eu tenha aprendido tanto, se não mais com meus fracassos, quanto com meus êxitos. Os êxitos eram fáceis de explicar. O menino de orelhas enormes
a quem havia dito que parecia um táxi com as duas portas abertas, durante toda a sua vida o haviam ridicularizado, às vezes até de maneira cruel. O contato com seus companheiros de brinquedos era para ele sempre humilhação e dor. Acabou por sentir medo das pessoas, recolhendo-se para dentro de si mesmo, apavorado demais para se exprimir, de qualquer maneira que fosse. Não é de admirar que o tivesse na conta de retardado. Meu Deus. Quando suas orelhas foram corrigidas, era natural esperar-se que a causa do seu encabulamento e humilhação tivesse sido removida e que ele assumiria um papel normal na vida, o que realmente aconteceu. Depois de tanta humilhação, de tantas coisas que aconteceram na vida dele, quando o cara arrumou as orelhas, ele se transformou. Por quê? Porque a autoimagem dele mudou. Só por isso. Ou então o caso do vendedor que sofreu mutilação do rosto num acidente de automóvel. Toda manhã, ao fazer a barba, via as cicatrizes horríveis que lhe desfiguravam a face e o rictus grotesco da boca. Pela primeira vez na vida, se tornou lamentavelmente inibido. Tinha vergonha de si mesmo e achava que a sua aparência era repulsiva. As cicatrizes se tornaram para ele uma obsessão. Começou a cismar no que os outros pensariam dele. Dentro, em pouco, seu ego ficou mais mutilado que seu rosto. Tornou-se amargurado e hostil. Não tardou que quase toda a sua atenção se voltasse para si mesmo. E seu principal objetivo passou a ser a proteção do seu ego e a fuga às situações que pudessem trazer-lhe humilhações. É fácil compreender que a correção do seu defeito facial e a restauração do seu rosto normal mudariam da noite para o dia. O celular aqui tá. Mudariam da noite para o dia toda a atitude e perspectiva desse homem, bem como os seus sentimentos a respeito de si, resultando em maior sucesso em seu trabalho. Mas e as exceções em que não se observou mudança nenhuma após uma cirurgia plástica? Vamos ver o que ele fala aqui. A duquesa, que durante toda a sua vida foi inibida por causa de uma enorme corcova no nariz. Embora a cirurgia lhe desse um nariz clássico e um rosto verdadeiramente belo, ela continuou a desempenhar o papel do patinho feio, da irmãzinha não desejada, incapaz de encarar outro ser humano nos olhos. Se o bisturi era mágico, como não deu certo com a duquesa? Ou como explicar-se a reação das pessoas que insistem em afirmar que a cirurgia não fez nenhuma diferença em sua aparência? Todo cirurgião que faz plástica teve essa experiência e provavelmente sentiu o mesmo espanto que eu. Certas pacientes, por drástica que possa ter sido a mudança em sua aparência, teimam em afirmar que estou com a mesma cara de antes. O senhor não fez nada. Amigos e até pessoas da família podem quase não a reconhecer e se mostrar entusiasmados com a nova beleza que ela adquiriu, mas o paciente insiste em que vê apenas uma ligeira melhoria, ou melhoria nenhuma, quando não nega às vezes que houve qualquer alteração. E são inúteis as comparações entre fotografias de antes e depois. Por alguma estranha alquimia mental, a paciente procura defender a sua opinião. É claro que a corcova foi removida, mas o meu nariz continua exatamente o mesmo. A corcova foi removida, mas o nariz continua o mesmo. Ou é possível que a cicatrização não apareça, mas ainda está aí. Então, depende da autoimagem da pessoa. Mesmo as pessoas que fizeram uma cirurgia plástica, ele quer dizer aqui que se elas não mudarem a sua autoimagem, elas vão ficar mais bonitas, entre aspas, mas elas vão ficar ainda naquele mundo, naquela crença de que ela é daquela forma. E ela não vai mudar, porque ela não consegue mudar a autoimagem, tá?
Então aqui, cicatrizes que trazem orgulho em vez de opróbrio. Que palavra estranha, opróbrio. Outra pista, ainda na pesquisa em busca da esquiva autoimagem, era o fato de que nem todas as cicatrizes ou deformações traziam humilhação e vexame. Quando eu era estudante de medicina na Alemanha, vi muitos colegas exibirem com arrogância cicatrizes obtidas em duelos, mais ou menos como um de nós exibiria uma medalha de honra. Os duelistas constituíam a elite do grêmio estudantil e uma cicatriz facial era a insígnia que distinguia os membros de maior projeção. Na Nova Orleans de antigamente, muitos crioulos usavam uma venda no olho com finalidade semelhante. Comecei a suspeitar que a lâmina propriamente dita não tinha poderes mágicos. Ela podia ser usada para infligir uma marca em uma pessoa ou para removê-la em outra com os mesmos resultados psicológicos. Então, o que ele quer dizer aqui? Que nessa comparação entre os pacientes que ele teve, esse cirurgião plástico que se interessou pela psicologia da autoimagem, isso que ele fez essa pesquisa com esses pacientes. Então, mesmo que alguns pacientes se transformassem, ficassem lindos, modelos maravilhosos, não houve a mudança da autoimagem. Eles não conseguiram introjetar isso na sua mente. Então, eles continuaram com os mesmos sentimentos e atraindo as mesmas coisas. Já aquelas pessoas, já teve um outro grupo que conseguiu introjetar, fazendo cirurgia plástica, que conseguiu introjetar isso dentro de si e que teve uma mudança drástica. Qual é o resumo disso, né? Que eu digo assim, mais ou menos, dá pra entender. Que as pessoas não precisam fazer cirurgia plástica pra mudar a autoimagem. As pessoas, elas podem muito bem mudar a autoimagem sem uma cirurgia plástica. Ou muitas vezes ela muda com a cirurgia plástica. Claro que muitas vezes é muito bom fazer a cirurgia plástica, porque a pessoa vai conseguir mudar a autoimagem dela. Só que não quer dizer que a pessoa que faça uma cirurgia plástica mude a autoimagem, né? Então, é por isso que eu digo que nós temos o poder de mudar a nossa autoimagem, mesmo fazendo uma cirurgia plástica ou mesmo não fazendo uma cirurgia plástica. Não é vamos dizer, uma cirurgia plástica que vai definir se você está com a sua autoimagem alinhada ou não. É isso que o Maxwell Maltz, ele fala aqui no início desse livro, né? No início, nossa, tem muita coisa ainda. Mas cada parte, assim, que ele fala é uma coisa diferente. Então, a gente aprende uma coisa diferente. Obrigada, Delano, obrigada. Então, bom, cheguei até a ficar com vergonha aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, algo do tipo, deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta. Não tem perguntas, o pessoal nunca quer saber de pergunta, né? Se tiverem alguma pergunta, pode fazer, tá? Por hoje eu acho que é só, porque não quero me estender muito, porque esse livro, ele é um pouco complexo, né? Então, às vezes eu tenho a impressão que eu fico falando e as pessoas não estão entendendo. Então, quando vocês puderem colocar, entendi, não entendi, repete aí, é bem importante, porque eu não sei, eu não tenho um termômetro se vocês estão entendendo ou não, né? Então, se puderem dar esse feedback, se estão entendendo o que eu tô falando, eu agradeço muito. E agradeço muito quem está aí me ouvindo, que ficou esses minutinhos me ouvindo. E das próximas vezes, vocês podem fazer perguntas, tá? Eu respondo, sou bem querida, sou muito acessível. Não tenho medo, pode perguntar, tá? E a gente tá aqui pra ajudar a transformar vidas e ajudar e passar algo que possa transformar um pouco do seu dia, um pouco da sua vida, né? Tudo que a gente estuda, eu acredito que a gente tem que passar para o outro, para que porque o nosso propósito é esse, né? A gente estuda para poder passar para o outro, para que o outro também evolua como nós, né? E esse pensamento que todos têm que ter, né?
que o mundo ele é único, que o universo é único, né? Não somos individuais, nós somos um. Então, quanto mais a gente conseguir ajudar as pessoas, mais a gente passar informações boas para as pessoas, mais alertar de coisas boas, não coisa ruim, notícia ruim não quero saber, nem me fale. Mas coisas boas, coisas que agreguem, né? Eu acho que isso é muito importante. E porque a gente vê que antigamente todas essas coisas sobre mentalidade, sobre evolução, era muito escondido, né? As pessoas não passavam para frente, né? Elas pensavam muito em concorrência. Mas a gente percebe que não é assim que funciona, né? Deus nos criou para que nós pudéssemos evoluir junto com o outro, um ajudar o outro. Então, por isso é tão importante a gente fazer a nossa parte para poder ajudar o outro também, né? Seja as pessoas que estão à nossa volta, seja a nossa família, seja um ambiente. Isso aí, quando você passa conhecimento, o universo traz em dobro. É isso aí mesmo. Então, tudo que a gente puder passar para o outro, né, é muito válido, tá? Então, muito obrigada por me assistirem. Tenham um ótimo final de dia. E amanhã eu volto com mais um pouquinho, tá? Beijo, fiquem com Deus e obrigada por estarem aí me assistindo, tá? Beijão, tchau, tchau.